E a gente volta agora ao noticiário internacional e com uma notícia triste. Quase 500 mil pessoas fazem parte da pior estatística de qualquer guerra, a das vítimas. Os Estados Unidos calculam que a invasão da Rússia à Ucrânia já atingiu mais de 490 mil militares dos dois lados do conflito. O editor de Internacional, Marcelo Favalli, traz os detalhes divulgados pelo Exército americano. Favalli. Boa noite, Vitor Brown. Saudação a quem nos ouve, quem nos assiste. Esse número é importante nesse momento porque na próxima semana a invasão da Rússia à Ucrânia completa 1 ano e meio e sem nenhuma perspectiva do fim dessa guerra. Eu sempre apareço aqui com mapas para a gente olhar os campos invadidos, a contraofensiva ucraniana, mas a gente não pode deixar de lado a pior das estatísticas, que é sempre das vítimas. E hoje os números, eles vêm pela mão do exército americano, e isso é muito importante porque não se trata de nenhum discurso de guerra direto. Não é a Rússia falando quantos militares feriu do outro lado, nem a Ucrânia dizendo quantas vítimas russas possivelmente fez. Em qualquer guerra, sempre o elemento da propaganda é uma arma bastante importante. Então, eu peguei uns dados que foram divulgados, então, nessa sexta-feira pelos Estados Unidos, através da mídia americana, e tem a assinatura do general Mark Miller, que é o chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos. Ele é a figura militar mais alta, de mais alta patente em todas as 6 unidades das Forças Armadas dos Estados Unidos. Com a anuência da Casa Branca, hoje, então, os americanos disseram que as vítimas passam aí numa estatística de 490 mil vítimas. É uma contagem falando de mortos e de feridos. Mas a gente tem que olhar do que a teoria da política internacional, das relações internacionais, já vem estudando há décadas, a chamada guerra assimétrica. Eu já chego nesses números aí. Então vamos olhar o que o exército americano, as Forças Armadas americanas, monitorando, chegaram à conclusão que a Rússia teve 300 mil militares de todas as patentes atingidos. Nesta proporção, 120 mil militares mortos e 180 mil feridos fora de combate. Enquanto a Ucrânia teve um número bem mais modesto, 190 mil, 70 mil mortos e 120 mil feridos. Eu também trouxe aqui essa outra comparação, e é por isso que agora há pouco eu falei de uma guerra assimétrica. Os militares russos, entre infantaria, entre os uniformizados militares disponíveis, a Força Reserva e mercenários à disposição do Estado-Maior russo, calcula-se em 1.300.000 homens e mulheres. Enquanto os militares, nessa mesma conta, hoje militares da ativa, reserva e militares contratados pela Ucrânia, 500 mil. Numa conta rasa, rápida, nós estamos falando de uma unidade militar russa quase 3 vezes maior do que a ucraniana. Historicamente falando, de um exército que participou da Primeira e Segunda Guerra, teoricamente é muito mais bem treinado, mas muito bem equipado e tem muito mais expertise de guerra do que os ucranianos. Mas, no campo de batalha, a gente vê um resultado muito diferente. Os Estados Unidos não se manifestavam sobre os supostos números da guerra na Ucrânia desde novembro, quando então o mesmo general Mark Milley falou que a conta dos americanos falava em 100 mil mortos dos dois lados do conflito. Então, em pouco mais de 6 meses, entre novembro e agora agosto desse ano, a gente entende que este número ele cresceu muito. E, de novo, a tendência é que, infelizmente, essas cifras fiquem cada vez mais anabolizadas, porque não existe a menor perspectiva de um fim dessa guerra. E, claro, a gente vai falar muito na semana que vem, porque entre quarta e quinta-feira, dependendo aí, claro, do fuso horário, quando já for quinta-feira e quarta-feira, quando já for quinta-feira na Rússia e na Ucrânia e quarta-feira ainda, final de noite aqui no Brasil, essa batalha, essa luta, essa guerra completa 1 ano e meio, Brown. Pois é, infelizmente, uma data que não tem celebração, mas uma marca importante nesse conflito. Claro que sim. Vamos seguir na torcida por uma solução. Obrigado, Favalli. Boa noite. Daqui a pouco eu volto, calma. Então até já. Até já.